Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos sentar, irmãos. Grande é a nossa alegria ao chegarmos próximos do nascimento do nosso Salvador e podemos comemorar com o maior zelo, a maior piedade, com o coração mais sereno, mais tranquilo, por este advento que nós fizemos. Nós estamos no finalzinho do advento. Esta quarta semana tem apenas um dia, que é o quarto domingo, e que logo vai se mesclar com a própria noite de Natal do Senhor. Então nós tivemos um tempo até curto, de 4 semanas incompletas, para nos prepararmos para o Natal do Senhor. Espero que todos tenham conseguido se preparar bem pela Santa Confissão, pelo arrependimento verdadeiro de seus pecados, preparando assim um lugar santo para o menino Jesus, um lugar que seja um verdadeiro tabernáculo, o nosso interior, para que ele venha, um lugar puro, se não como o ventre de Maria, ao menos ao máximo que possamos dar. Nossa Senhora vai preparar um estábulo, uma estrebaria para o menino Jesus nascer. Significa que ele também pode se dignar vir aos nossos corações, que são muitas vezes tão pobres em virtudes, tão necessitados de uma boa limpeza. E o Senhor quer vir até nós. Por isso nos dá a chance de cada ano termos a festa do Advento, o tempo que nos preparamos para o Santo Natal. Hoje nós nos deparamos com a figura de Maria Santíssima, que aqui no Evangelho vai receber o anúncio do anjo. Nós conhecemos tão bem este Evangelho. E é em Maria que Deus vai fazer o anúncio daquele mistério que ele havia deixado escondido durante muito tempo, durante toda a criação, todo o tempo, desde a criação da humanidade. Deus deixou neste sigilo.
Assim como São Paulo vai falar aos Romanos, de acordo com a revelação do mistério, mantido em sigilo desde sempre. Agora este mistério foi manifestado. Em Jesus, quando o anjo anuncia, Gabriel é o primeiro a revelar o mistério de Deus. E ele revela a Maria Santíssima. Ela é, portanto, a primeira portadora do mistério de Deus. E que mistério é esse? Que sigilo é esse? Que segredo que Deus guardava desde todos os tempos? O segredo era Deus mesmo. O homem, desde sempre, o ser humano sempre quis ver a Deus. Mesmo aqueles que se dizem ateus, mesmo os que dizem não acreditar em Deus, no fundo eles têm uma busca de Deus. Todo homem busca a Deus, como Moisés, no Antigo Testamento, pediu para Deus para ver a sua face, e Deus falou: você não pode ver a minha face, Moisés, senão você vai morrer. Mas faz o seguinte, você se esconda na fenda da rocha, e eu vou passar, colocar a minha mão na fenda, e você vai me ver pelas costas. E Moisés então podia ver nuances de Deus, como os profetas, os grandes homens do Antigo Testamento puderam ver algo de Deus. E agora Deus revela a esta pequena menina, Maria, a menina de 12 anos, a Virgem Maria. Ela não era qualquer moça, qualquer menina, ela havia sido preparada por Deus desde sempre. Afinal, se algum de nós pudesse escolher a sua mãe, não escolheria? Nós não podemos escolher, e quando nós somos pequenos, muitas vezes nós começamos a dar pitacos para Deus, né? E falar: minha mãe podia ser assim, 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 não é? E Jesus pôde fazer isso. Ele pôde escolher uma mãe perfeita, e ele escolheu, e assim ele fez, Imaculada Conceição, que celebramos há pouco tempo, dia 8 de dezembro. Então, Maria recebe o anúncio do anjo e recebe este mistério, o mistério que é Deus mesmo. Nós sabemos hoje o segredo de Deus, o nome de Deus. Quem é o Senhor nosso Deus? Ele é a Santíssima Trindade, mas até então ninguém sabia. Nossa Senhora foi a primeira a receber isso, e foi aqui neste anúncio do anjo que isso aconteceu. O anjo vai dizer então que ela ficará grávida, conceberás e darás à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus. Jesus significa Deus salva. Nossa Senhora, como muitas meninas de Israel, ela queria ser não a mãe do Salvador, ela queria ser a escrava da mãe do Salvador. Ela, na sua imensa humildade, a humildade é a maior virtude de Maria Santíssima, e ela então escolhe ser a escrava. Muitas meninas se preparavam para ser a virgem que conceberia o Salvador, porque haviam profecias da época, haviam pessoas que diziam que estava se aproximando a chegada do Messias. Então, Nossa Senhora vai com 3 anos de idade, vai ao templo para se preparar para ser a escrava, para servir, para ser aquela que serve no templo para depois servir ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E a mãe do Senhor Salvador. Ela não imaginava que seria então esta escolhida de Deus. Embora todos viam grandes diferenças nesta menina, né? Tamanho era o prodígio da sua razão, da sua inteligência, da sua bondade, da sua beleza e tantos outros atributos, com a sua grande humildade. Então o anjo aparece e diz que ela será a mãe do Salvador. E Salvador significa o Messias, aquele que vem salvar o seu povo, mas o povo não sabia ainda que o Salvador
seria o próprio Deus, ou Filho de Deus. Então o anjo explica para ela: quem será esse Jesus? Ele será grande, ele será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele será grande significa que ele será alguém em que não há mais altura para ir. Ele é o Altíssimo, ele é o próprio Deus. Ele será grande, o próprio Deus enorme, e será chamado Filho de Deus. Porque então o anjo revela que há uma segunda pessoa, uma Santíssima Trindade, que há um Deus que é a pessoa do Filho, e se ele é um filho, há também um pai. Então já se revela aqui parte da face de Deus, que ele é um pai, que ele é um filho. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ora, mesmo sendo filho de Deus, filho do Altíssimo, ele também tem por pai, ele também é descendente de Davi, o grande rei Davi, a quem Deus prometeu que a sua descendência não terminaria. José era filho de Davi, José era descendente de Davi, Maria era descendente de Davi, eles eram da descendência pobre da família real de Davi. Israel já não tinha mais um rei como tinha no tempo do grande Davi, do grande Salomão, mas agora Deus prometia então, através do anjo, que daria o trono de Davi, que ele continuaria a reinar pela descendência que nasceria ali do ventre de Maria. E ele vai dizer como vai ser esse rei que vai nascer. Ele é o Salvador, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Deus, então, dará a ele um reino que não terá fim. O seu reino não terá fim. Em seguida, Maria pergunta como acontecerá isso, porque ela e também José já haviam feito um voto de celibato, mesmo se prometendo em casamento. Nós sabemos, pela tradição da igreja, que eles não teriam relações sexuais normais de um casal. Eles fizeram esse voto. Então o anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti. É o Espírito Santo quem vai fazer esta obra acontecer. Então há uma terceira pessoa na Santíssima Trindade, o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. O Espírito Santo é santo. O Filho de Deus é santo. E o Pai do céu é santo. Por isso já ouvíamos desde sempre, desde o Antigo Testamento, os anjos cantando Santo, Santo, Santo. Em Ezequiel, em Isaías, há a profecia deste canto dos querubins, dos serafins, que vai proclamar a majestade do Deus que é trino, mas o povo do Antigo Testamento ainda não sabia. Nossa Senhora tem os primeiros ouvidos a ouvir isso. E ele será chamado Santo, Filho de Deus, para não restar dúvidas. Então Maria declara que ela quer continuar sendo a escrava. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E dizem os santos doutores da igreja, como São Bernardo vai dizer de uma maneira tão bela, que o anjo Gabriel estava na expectativa de ouvir a resposta de Maria. E todos os anjos, arcanjos, tronos, dominações, querubins, serafins, todas as milícias celestes pararam para ouvir aquilo que Nossa Senhora iria dizer. O que ela iria proclamar? Será que ela teria piedade de nós? Será que ela teria misericórdia dos filhos de Adão, dos filhos de Eva, que estavam caídos na morte, no pecado? Será que ela aceitaria ser a rainha?
porque o que nasceria do seu ventre seria o rei. Então ela sabia que ela seria a rainha. Então ela diz: eis aqui a escrava, uma rainha que é escrava, e ela faz a vontade de Deus. Assim também nós vemos no presépio muitas outras figuras, entre elas nós vemos também São José, que não é uma figura qualquer. E tristemente, se vocês têm acompanhado as tristes notícias do mundo, nós vimos uma certa igreja num lugar do mundo, na igreja fizeram um presépio tiraram a figura de São José e puseram uma outra mãe. Então tem duas mães no presépio moderno, da nova religião, a religião global. São José não é uma peça de acessório que se possa tirar do presépio. Por que é que ele está ali, se ele não é o pai biológico de Jesus? Por que é que ele está ali, se ele não recebeu o anúncio do anjo como Maria? Se o anjo não disse a ele as mesmas palavras, embora ele recebeu no sonho o anúncio? São José está ali para nos lembrar que nós também somos como ele no presépio. Nós somos aqueles que precisamos deixar Jesus ser concebido em nós, no nosso coração. Jesus precisa ser concebido na nossa vida. A nossa vida toda precisa ser de Jesus. Ele precisa nascer em nós como nasceu no coração de São José. Em muitos presépios ele traz uma lamparina na mão para iluminar o caminho do menino Jesus, também para dizer que nós devemos levar essa luz ao mundo, como a Nossa Senhora dos Migrantes. Nós devemos levar a luz que é Jesus. Nós precisamos levar na nossa vida. José não trouxe o menino no seu ventre, ele o trouxe no seu coração, o trouxe na sua alma, assim como nós também estamos ali no presépio, junto com São José. Nós somos aqueles que devemos adorar o menino com a nossa vida, devemos deixar que toda a nossa vida, toda a nossa existência seja de Cristo, que Ele viva em nós, que Ele reine no mundo através de nós, os cristãos, que sejamos de verdade e que não sejamos apenas uma fachada ou cristãos só de nome, mas que o nosso nome de cristãos seja a vivência do próprio Cristo no mundo, que Ele possa ser concebido em nós, neste quarto domingo do Advento, para que possa também nascer na nossa vida. Louvado seja o Santíssimo Sacramento. Para sempre, Deus.